never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, boa tarde a todos. Hoje, terça-feira, e iremos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre a escrita em foco, verbos regulares e verbos irregulares. Eu creio que em aulas anteriores, falando sobre a desinência verbal, sobre a vogal temática, eu deixei escapulir um pouco dos verbos regulares e irregulares. Mas hoje a nossa aula é frisada em cima dos verbos regulares e irregulares, que está na página 170. Então convido vocês a pegarem os livros de vocês para a melhor compreensão do conteúdo. Vamos lá. Antes de começarmos aqui a leitura do livro, vamos definir a diferença entre verbos regulares e verbos irregulares. Verbos regulares é quando dentro da sua conjugação o radical não muda. Então, dentro da primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural, o radical vai permanecer o mesmo. Então, nós chamamos isso de verbos regulares. Já os verbos irregulares, dentro da sua conjugação, eles sofrem alterações. Dentro da conjugação há variações, há mudanças. Então, o radical não permanece o mesmo, por isso que é chamado de irregular. Certo? Então, vamos lá. Na página 170 diz o seguinte. Dizemos que um verbo é regular quando ele se flexiona normalmente, seguindo o seu padrão da conjugação, de conjugação. Assim, o radical permanece invariável, quer dizer que ele não muda, enquanto ele se flexiona. Já os verbos irregulares são aqueles que, quando se flexionam, sofrem variações no radical, que é o que nós acabamos de falar, certo? Devido a essas mudanças, alguns desses verbos geram dúvidas quanto à sua grafia em situações do uso formal da língua. Conheça a conjugação de dois deles de acordo com a norma padrão na tabela a seguir. Então, para ficar bem claro a questão dos verbos regulares e irregulares, eu gostaria que vocês olhassem essa tabela com calma na casa de vocês. E eu vou dar exemplos de outros verbos que eu escolhi para facilitar a vida de vocês e o entendimento e a compreensão, certo? Então, vocês já sabem o que é a desinência verbal, vocês já sabem o que é a vogal temática, vocês já sabem também quais são os verbos terminados, as conjugações, primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Os verbos terminados, flexionados na primeira conjugação, são os verbos terminados em ar. Os verbos conjugados na segunda conjugação, flexionados na segunda conjugação, são os verbos terminados em er ou or. E na terceira conjugação, os verbos terminados em ir, certo? Primeira conjugação, ar, segunda conjugação, er ou or, e terceira conjugação, ir. Beleza? Vamos lá. Eu escolhi aqui esses verbos que tem primeira conjugação, ar, segunda conjugação, er, e terceira conjugação, ir. Vamos aqui observá-los. O verbo cantar, o verbo bater e partir. Percebam aqui a terminação, ar, primeira conjugação, er, segunda conjugação, ir, terceira conjugação. Não vão olhando aí as letras. Vamos lá. Conjugação. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles ou elas cantam. Percebam aqui, nós temos aqui a terminação, a desinência, o
primeira pessoa, S na segunda pessoa. A terceira pessoa do singular, ela não tem. Nós temos a primeira pessoa do plural, mos, e segunda pessoa do plural, is, e a terceira pessoa do plural, m. Professora, mas por que a senhora não falou essas em azul? Porque essas azuis aqui, essa aqui é a vogal temática. Primeira pessoa não tem a vogal temática, certo? Já é a desinência, porque indica, né, o tempo que o verbo foi flexionado, certo? Nós temos lá a conjugação, a desinência, ela vai indicar o modo, o tempo, a pessoa e o número. Então, a importância aqui da desinência verbal. Aí nós temos aqui o bater. Eu bato, tu bates, ele bate, nós batemos, vós bateis, eles batem. Perceberam aqui? Vogal temática em azul e a desinência em vermelho. O, S, mos, is e m. E nós temos no verbo partir. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. A desinência também está em vermelho e a vogal temática em azul. Essa aqui não tem a vogal temática igual à primeira pessoa, né, de ambos os verbos. Cantar, bater e partir. Por que que esses verbos são regulares, professora? Uma observação, se vocês olharem, da primeira pessoa do singular à terceira pessoa do plural, todos os radicais estão iguais. O que vai mudar é apenas aqui a vogal e a desinência verbal. Então, qualquer verbo que for regular, que terminar em AR, você pode colocar o radical e essas terminações que irá ficar correto. Então, é bem simples fazer a conjugação dos verbos regulares. Vamos aqui, bater. Bater também, nós temos aí a terminação, desinência verbal em vermelho e a vogal temática em azul. Da mesma forma no verbo partir. Vogal, temática azul e a desinência verbal em vermelho. Então, qualquer verbo que seja regular, que vocês colocarem aqui, a terminação, a desinência verbal será a mesma. O que vai permanecer igual é apenas o radical. Então, se o radical não houver mudanças, alterações, nós chamamos de verbo regular. Porque não houve, né, irregularidades, certo? É bem fácil. Já os verbos irregulares, eles têm irregularidades na sua conjugação, por isso que há um equívoco, né, dentro da língua, por isso que as pessoas têm dificuldades de fazerem a conjugação dos verbos irregulares. Por exemplo, uma criança de 3, 4, até 5 anos, que ainda está em fase, né, de aprendendo as palavras, ela poderá fazer alguma coisa e no momento, né, da fala, ela dizer, não foi eu que fazia isso. Então, é estranho ouvir uma criança falar isso. Eu não fazia isso. Por quê? Porque ela vai pela analogia dos verbos regulares, que não mudam, né? No caso, eu comi, eu varri. Então, ela vai nessa analogia. E os verbos irregulares, por isso que as pessoas têm dificuldade em fazer a conjugação desses verbos por conta, né, da irregularidade que eles sofrem dentro da conjugação. Isso, professor, acontece só na língua portuguesa? Outras línguas também, eles têm, né, a irregularidade dentro da conjugação dos verbos. Eu não sei se vocês já estudaram em língua inglesa, em espanhol, que eles também têm irregularidades, né, na conjugação dos verbos. E para mostrar os verbos irregulares, eu trouxe esses aqui. O verbo ver, ter, pôr e vir. Vamos lá. Eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, eles vedes, eles veem. Verbo ter, eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, eles tendes, eles ou elas têm. Por que tem um acento aqui circunflexo? Porque está no plural. Esses verbos aqui
vocês estudaram lá no 6º ano, verbo ter e vir. Então, na terceira pessoa do plural, para que eles fiquem no plural, na oração, né, na frase plural, nós colocamos o acento, o que vai diferenciar da terceira pessoa do singular para a terceira pessoa do plural. O verbo pôr. Eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, eles pondes, nós pondes, né, vós pondes, eles põem. Que no verbo vir, eu venho, tu vens, eu mudei aqui. Ele vem, nós vimos, vós vindes, eles ou elas vêm. Que percebam também o acento circunflexo no vem, terceira pessoa do plural. Isso vocês estudaram lá no 6º ano, lembram? Lembrem, né, na verdade. Então, se vocês observarem, há uma irregularidade dentro da conjugação desses verbos. O radical muda. Então, nós chamamos de verbos irregulares. Então, mais uma vez, resumindo, verbos regulares são os verbos que o radical, dentro das conjugações, permanecem os mesmos. Não tem variações. Já os verbos irregulares, nas suas conjugações, eles sofrem alterações. O radical, né, sofre alteração. Por isso, né, e dentro da língua portuguesa também é bom que eu fale para vocês, nós temos 3 tipos de verbos. Nós temos os verbos regulares, os verbos irregulares e os defectivos. Professora, mas o que é um verbo defectivo? É aquele verbo, vou dar até um exemplo para vocês. Abolir, colorir, são verbos defectivos. Por quê? Porque eles, dentro da língua, né, da conjugação, eles não são conjugados em todas as pessoas, tipo primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do plural, e por isso eles são chamados de defectivos. Por exemplo, quando eu falo abolir, eu não posso falar eu abolo, eu abulo. Então, não existe a conjugação para o verbo abolir, primeira pessoa do singular, certo? Então, esses verbos eles são chamados de defectivos. Colorir, eu coloro. Então, não existe, né, a conjugação para esses verbos em primeira pessoa. Então, nós chamamos esses verbos de defectivos. Então, aqueles verbos que vocês não conseguem fazer a conjugação em todas as pessoas, nós chamamos esses verbos de defectivos. Então, dentro da língua portuguesa, nunca esqueçam, nós temos 3 tipos, né, de verbos: regulares, irregulares e os defectivos. Hoje a nossa aula foi sobre os verbos regulares e os verbos irregulares. Espero que tenha ficado claro que os verbos regulares, eles não têm alteração no radical. O que vocês vão mudar é apenas aqui, dentro, né, da conjugação, a desinência e a vogal temática, desinência verbal e a vogal temática dos verbos. E o radical irá permanecer o mesmo, tanto na primeira conjugação, quanto na segunda ou na terceira. E os verbos irregulares são aqueles verbos que sofrem alteração no radical de acordo com a sua conjugação, certo? O que eu ia falar mais? Por exemplo, se eu colocar aqui, vamos colocar um exemplo de um verbo terminado em AR, dançar. Ficaria: eu danço, tu danças, ele dança, nós dançamos, vós dançais, eles dançam. Percebam que o radical vai ser o mesmo de dance, e nós vamos acrescentar apenas a vogal temática e a desinência verbal. Ou, no caso, eu poderia apenas apagar aqui o radical e colocar o radical do verbo dançar. Ficaria a mesma coisa. Eu tiro aqui, ó. Eu danço, tu danças, ele dança, nós dançamos, eles ou elas, vós dançais, eles ou elas dançam. Percebam que não houve nenhuma alteração. A alteração vai ser apenas do radical do verbo. Então, o radical permanece o mesmo, tanto da primeira pessoa do singular à terceira pessoa do plural, certo? Vocês podem fazer, na casa de vocês, a conjugação desses verbos, procurar verbos terminados em AR
em ER e R. Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação, certo? Para facilitar o entendimento, né, e a compreensão de vocês. E os verbos aqui irregulares, vocês podem pegar outros verbos que não sejam esse e tentem fazer a conjugação. Por exemplo, o verbo ver, o verbo ter, o verbo pôr e o verbo vir. Vamos colocar outro no lugar. Ver, rever, ter, manter, pôr, supor, pressupor e vir, intervir. Podem trocar aqui em cima apenas o verbo. Vamos trocar aqui o ver, né, por rever. Eu revejo, tu revês, ele revê, nós revemos, vós revedes, eles revêm. Perceberam? A terminação do verbo no caso ver, né? Rever tem a mesma terminação, que também é um verbo irregular, certo? Então tentem fazer na casa de vocês, tanto dos verbos conjugação, escolha um verbo, né, terminado na primeira, segunda e terceira conjugação e façam uma conjugação. E procurem verbos também terminados em ver, ter, pôr ou vir. E façam uma conjugação. Pode ser esse que eu falei. Rever, manter, pressupor, é aqui que eu estou, e intervir, certo? E façam uma conjugação e me mandem. E para casa vai a atividade, a escrita em questão, que é muito importante para que vocês façam, né, pelo entendimento de vocês, que vocês façam as questões da página 171 e 172, certo? Sobre os verbos regulares e irregulares. Além de fazer também as conjugações de escolher primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação, verbos regulares. E também façam a conjugação de 4 verbos irregulares e me mandem, certo? E bons estudos, uma ótima terça-feira. Tchau, tchau. Beijos.